que o Senhor fez, por isso alegremos, regozijemos, temos aquele coração grato por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Hoje, nessa grande aula, vamos estar falando sobre o planejamento financeiro 2025, os 7 pilares na visão de Deus. Estamos já há poucos dias, hoje é dia 29, e é isso. 29 estão poucos dias da virada do ano do próximo ciclo, próximo ano. Então, precisamos ter metas, precisamos ter objetivos. E, em especial, na área financeira. Existem 12 áreas na nossa vida, mas eu costumo dizer sempre que existem 4 pilares principais na nossa vida, que é o espiritual, que é o principal dele, é o emocional, é o financeiro e também é o desenvolvimento pessoal. Esses 4 pilares e sustentam os demais. Mas hoje quero conversar com vocês nessa aula breve e rápida como nós podemos fazer um planejamento financeiro. 7 pilares na visão de Deus. Deus ele conhece tudo, é o dono da prata, do ouro. Toda a instrução está aqui na Bíblia, reservada para nós. E precisamos aprender, então, a como fazer esse planejamento financeiro. Sem mais delongas, eu vou estar já para nosso primeiro tópico aqui, falando sobre como vamos construir isso, para que possamos ter aí em 2025 um bom ano, financeiramente falando. Temos aí má notícia surgindo, você deve acompanhar a televisão, tempo que eu não vejo pouca coisa, mas a Selic está alta, já a provisão para 2025 já 14,15 Selic, isso não é boa notícia. Os preços estão lá em cima, você que faz o mercado, você que fez a tua ceia de Natal, já deve ter observado isso, o café, enfim, são muita notícia ruim, mas precisamos entender que nós não somos desse mundo, nós estamos da pátria celestial, mas estamos nesse mundo, então precisamos viver da melhor maneira possível. Isso não precisa chegar até nós, embora estejamos nesse mundo, mas precisamos, então, ter as ferramentas certas para poder administrar o recurso que Deus nos deu, até porque nós somos mordomos dele. Então esse é o primeiro tópico que quero ver com vocês aqui. Vamos estar falando desse primeiro tópico, mordomia cristã. Antes de nós entrarmos diretamente nos 7 pilares do planejamento financeiro segundo a visão de Deus. Primeiro está lá a base da mordomia cristã, está na base que é o Salmo 24. Vamos abrir para nós lermos o Salmo 24. O que ele diz? Se o computador me ajudar também, que está um pouquinho lento aqui, mas vamos ver o que o Salmo 24, né? 124. Está errado aqui. Salmo 24. O que diz? Me ajuda aí, computador, me ajuda aí. Davi Luiz está perto de sair. Essas notícias são bem tendenciosas. Gente, está muito lento aqui o computador. E finalmente depois, eu vou editar depois como está ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, né? Mas depois eu vou dar uma editada aí. Vamos lá, acho que é melhor até pegar o celular. A própria Bíblia aqui. Para a gente ganharmos tempo. Senão... abriu aqui. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o salmista é muito claro quando diz: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam nela. Se você está no mundo, você pertence a ele. Se você olhar nesse exato momento aí para tudo que está ao seu redor, as coisas que você está dentro da sua casa, aquilo que você tem, sua família, inclusive, tudo é dele. Então, esse é o primeiro... Um dos pontos que precisamos entender quando você levantou a mão para Cristo, você já faz parte da mordomia cristã. Você é um mordomo, você é um administrador, você é um governante. Vamos falar isso nos próximos pilares da visão de Deus, mas você é um governante. Você é um mordomo. O que espera do governante, do administrador, do mordomo é fidelidade para poder gerir esses recursos que ele nos dá. Primeira coisa é entender que ele é o dono de tudo. Ponto final. Você entendeu isso? Vamos partir para o próximo ponto. Dízimo e generosidade. Provérbios 3, 9 a 10. Eu ia abrir aqui, mas vamos seguir. O celular está mais rápido, porque era para me espelhar aqui, mas tudo bem, ao vivo é assim mesmo, né? No Provérbios 3, 9 diz assim: honre o Senhor com as primícias da sua fazenda, ou seja, dos teus recursos, do teu salário, daquilo que você faz, honre com ele. E se encherão de lagares e mostos
o seu celeiro, o seu vinho, ou seja, não vai te faltar nada, mas primeiro você tem que honrar o Senhor com tudo que você tem, com tuas primícias. É isso que Salomão está falando para a gente. Honrar o Senhor com as nossas primícias, com tudo que nós temos. Gente, até o celular aqui está lento. Hoje a internet aqui está a benção. Está lento mesmo. Deixa eu ver aqui. E é isso que o Salomão está falando. Precisamos honrar o Senhor com as nossas primícias, de tudo que vem à nossa mão, nossos recursos. E isso não é só questão financeira. Estamos falando aqui de finança, área financeira, mas é com tudo na nossa vida. Dá primícia a Ele, nosso louvor, nossa oração, primeiro horário do dia, enfim, tudo. Entendemos isso? Precisamos também ser generosos. A questão do dinheiro, o dízimo, existe aí na internet, pessoal falando, não é para dar mais dízimo, que era do Antigo Testamento. Não vou entrar nesse mérito, a aula não é sobre isso. Assista os canais aqui no meu vídeo. A gente vai trazendo assuntos para esclarecer, trazer a sua consciência, esclarecer todas essas dúvidas do inferno que traz. Mas você precisa ser dizimista, você precisa ser ofertante, você precisa ser generoso, você é mordomo. Deus ele te dá o recurso para isso, para você gerenciar, para você poder tirar seu dízimo, tirar sua oferta e ser generoso com aqueles que estão à sua volta, aqueles que precisam. Jesus certa vez falou que quando foi, certa vez ele estava ali reunido com os discípulos, aqueles que eram uma ceia, não estou lembrando o versículo, mas ali foi derramado sobre ele o bálsamo de alabastro, lembrei do texto, foi derramado sobre ele aquele perfume maravilhoso que encheu toda a casa, e foi inquirido então, o próprio Judas falou, mas não é melhor dar para os pobres, para que tanto desperdício? E Jesus fala, não, os pobres sempre vão ter convosco, sempre vai ter pobre, você não precisa ser pobre por conta disso. Ele está dizendo que os pobres sempre vão ter. Então, sempre vai ter pobre no mundo, então faz a nossa parte também ser generosos com ele. Entenda isso. Se você é um mordomo, você precisa ser generoso, você precisa ajudar aquele que necessita, independente se ele merece ou não. A questão não é o merecimento. A questão é que nós estamos aqui para praticar isso. Se é mordomo, você precisa sim ser generoso. Dizimista, ofertante e generoso. Se você levantou a mão para Cristo, entrou no exército, você é mordomo, então você precisa governar, administrar isso. O próximo ponto está lá, da mordomia, é o contentamento. Deixa eu abrir aqui no celular que agora parece que engrenou. Lá em 1 Timóteo 6, Paulo ele fala muito sobre isso, questão do contentamento. Mas 6:10, não é isso? 6:10. Deixa eu abrir aqui, ó, dá para ver aí. Está mais rápido, está muito lento aqui. Misericórdia. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Paulo está dando essa orientação ao filho dele da fé, o Timóteo, falando, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim, aliás, o dinheiro é uma energia. Outra coisa que você precisa saber, Deus não inventou o dinheiro, ok? Deus te deu a semente. Se você entender isso, você já vai prosperar em 2024, antes de chegar em 2025. Então, Deus não fez o dinheiro, o homem que criou o dinheiro. Amém? Mas você precisa ter contentamento, não amar o dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas Senhor, não tem como. Tenha contentamento com aquilo que você tem. A casa é humilde, o carro é humilde, o trabalho não é essas coisas, sétima maravilha, mas foi Deus que abriu a porta, foi Deus que te deu. Então, seja contente, não passivo, não aquela pessoa, tô bem aqui, tá tudo certo. Não. Mas tenha alegria, contentamento, gratidão. Se você é um mordomo, você precisa ser grato pelas coisas que você tem. Gratidão é diferente de ser acomodado, não conformado, mas se eu sou grato por essa casa, mas eu quero uma mansão. Deseje coisas boas. Esse é um dos princípios da mordomia cristã. Então, o próximo ponto também da mordomia cristã, trabalho e diligência. Novamente, 1 Timóteo, agora no capítulo 5, vamos voltar aqui um pouquinho. 1 Timóteo 5,18. Paulo dá outra instrução para o seu filho na fé, o Timóteo. Ele fala assim, pois a Escritura está clara, diz, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Diz ainda, o trabalhador merece o seu salário. Olha que coisa maravilhosa. Em outras versões fala, digno é o trabalhador do seu salário. Se você trabalha, você é digno do seu salário. E ele fala trabalho de diligência, ou seja,
não adianta ser preguiçoso. Se você é mordomo, você tem que trabalhar. Se você olhar para o Éden lá no começo, Deus ele criou aquele resort e deu logo 2 trabalhos. Primeiro, arar a terra e cuidar, vigiar. Ou seja, deu um trabalho de vigia e de labuta, né? Arar a terra. Então o trabalho faz parte. Claro que por conta do pecado, hoje é com suor do nosso rosto para ganharmos o pão. Mas o trabalho faz parte da administração do reino. Você é um mordomo, você precisa trabalhar e trabalhar com diligência. O Provérbios fala que os diligentes não vão ser postos em qualquer mesa, eles vão estar postos na mesa de cima. Então trabalhe com diligência. Colossenses fala que trabalhe como se fosse para o Senhor e não para os homens. Precisamos trabalhar, sim, com diligência. E você vai ser colocado em outro patamar. Né? Tem até a frase aí, outro patamar, brincadeira da parte. Mas trabalhe diligente. Se você é mordomo, você precisa ter um bom trabalho, trabalhar bem e ser diligente naquilo. E por último, tá, faz parte da mordomia cristã, evitar dívidas. Dívida é uma coisa bíblica que a gente precisa evitar. Mas a dívida não é uma coisa ruim de tudo. A gente vai falar no outro tópico do planejamento, mas a dívida é uma coisa boa. Provérbios 22, 7, fala, vou abrir. Vamos abrir? É melhor ler, né? Não que somente as palavras do homem, vamos para a ideia de Deus, o que Deus tem para nós. Provérbios, aqui no Provérbios 22, 7. Esse provérbio foi escrito pelos servos de Ezequias. 22, 7. Cadê? Aqui, ó. Os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem presta. Bom, simples assim. Ou seja, em outras palavras, vou codificar aqui, apertar a tecla SAP para você. Os ricos sabem o jogo do dinheiro, enquanto os pobres não sabem. E logo, então, os pobres trabalham para o rico. Enriquece mais os ricos, porque eles aprenderam o jogo do dinheiro. Evite dívidas. Romanos, capítulo 8, capítulo 8 ou 7, se não me engano, Paulo dá essa orientação a ninguém dever coisa alguma. Somente o amor. Entenda que a dívida não é ruim de tudo, a gente precisa evitar, não estar endividado. Mas existe a dívida boa e a dívida ruim. A gente vai falar isso no próximo pilar. Então, para fechar essa primeira parte, né, abrir essa mentalidade, essa consciência, você é mordomo, você é administrador, você é governante. Você precisa governar. E o mordomo, ele precisa ter esses princípios, essas características. Saber que tudo é dele, saber que o dízimo de oferta e generosidade é uma questão que nós precisamos praticar, saber que precisamos ter contentamento, uma vez que somos mordomo, que trabalho, diligência faz parte de quem somos, do mordomo, é uma característica do mordomo, e também evitar dívida. Não dívida ruim, ou melhor, dívida boa, mas a dívida ruim, ou seja, a gente vai ver o que é dívida boa e dívida ruim no próximo pilar. Te espero na próxima aula.